Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento. Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. Telefone e WhatsApp. 3219-3452. Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp 98730-2020. casadoboné.com.br. Vender, empreender e fazer. Muita gente sonha em ter, mas poucos conseguem de verdade fazer acontecer. Ricardo Belino, esse mago Midas, o homem que faz acontecer na vida das pessoas, hoje é o meu entrevistado para mostrar para você, telespectador, como é que alguém tem um legado, um sentido na vida. Ricardo Belino, muito obrigado por participar do Mandou Bem. Mais uma vez, assim, com esse sorrisão maravilhoso e assim, obrigado de coração, porque eu devo muito a você, meu irmão. Você é uma alegria gigantesca vir aqui, não tem como vir a Natal e não estarmos juntos, né? Me lembro com muita alegria o primeiro dia que nos conhecemos, que sentamos juntos numa cadeira, né? E eu tive lá com atenção assistindo a sua apresentação, a sua palestra, fiquei encantado e disse para você, né? Você é a sua melhor marca, né? E que meses depois se tornou um livro, né, que eu tive o prazer de apoiar, trouxe ele, inclusive, de prefaciar, aqui, enfim, né, foi uma alegria, e é uma alegria muito grande, porque eu acredito muito nessa máxima de que cada um de nós é a sua melhor marca, né? E acho que hoje o mundo, né, autoral, né, onde você vê a quebra, né, de todos esses paradigmas, desses impérios de comunicação, onde as pessoas se tornaram mídia, as pessoas se tornaram influenciadores, as pessoas superaram a própria marca das instituições que elas no passado representavam. Então, quanto mais a gente caminha nessa direção, a gente entende que cada um de nós tem que cuidar, preservar, renovar a sua marca pessoal, o seu nome, não do ponto de vista egóico, mas como a sua reputação. Meu avô me ensinou que a reputação de um homem vale mais do que dinheiro. E eu me alegro em poder reconhecer que numa trajetória de 3 décadas e meia eu tenho uma reputação que abre todas as portas para mim, né? E quando as pessoas me perguntam como é que eu acesso, né, pessoas tão importantes e posso me permitir empreender projetos tão arrojados, a resposta é muito simples. É quando você constrói essa reputação baseada em transparência, em verdade, em criatividade, em entusiasmo, as portas se abrem. É como realmente algo do universo que está sempre ali ao nosso lado para nos apoiar a transformar aquilo que a maioria das pessoas pensa que é impossível, simplesmente num desafio a gente superar. Quando você fala no seu avô, eu acho interessante porque revisitar o passado é muito importante, Ricardo. Revisitar o passado é ressignificar o presente, geralmente, para você mudar o futuro. Então, quando eu penso no passado de uma forma que eu possa ressignificar o presente para que eu possa transformar o meu futuro, é quando você fala, eu lembro do meu avô. Isso é você ressignificar, ir lá visitar o passado, ressignificar o presente e transformar isso como um legado para o futuro. As pessoas vivem muito intensamente o amanhã, né, Ricardo? Ficam estressados pelo amanhã que não chegou ainda, ansiosos pelo amanhã que não chegou. O que será amanhã? O que eu vou fazer? Será que eu vou ter condições? E eu percebo que na vida você é um exemplo para mim, para tantas milhares de pessoas ou milhões de pessoas. Você tinha, quando você falou, jovem, começou a trabalhar como era, tipo um carteiro, né? Que você fala muito, brinca muito com isso. E no seu livro, que é a sopa, né? De pedra, né? Então, isso aqui, eu já tomei essa sopa de pedra também. Ricardo, então, qual é o exemplo que você tira do seu avô quando diz assim, o legado, também de trabalhar, de fazer? Porque hoje as pessoas querem tudo muito fácil, querem tudo o tempo todo e a toda hora. Qual é hoje o comentário que você faz sobre esses empresários, essas pessoas que estão o tempo todo querendo tudo? Então, assim, vamos dividir isso em 2 partes, né? Primeiro, essa memória afetiva do avô, comerciante que veio para o Brasil como mascate português, né, e que não mediu esforços para poder superar todas aquelas adversidades e empreender
com aquela habilidade de um grande comerciante que ele foi. E eu tive o privilégio de poder conviver com ele ao lado de grandes comerciantes, na época no Rio de Janeiro, ali na Confeitaria Colombo, que era um clássico, né? Exatamente. Onde os grandes empreendedores, comerciantes se encontravam no almoço e contavam das suas histórias, dos seus desafios, das suas aventuras, enfim. Eu estava ali ao lado do meu avô, sempre silencioso, ouvindo, interagindo e aprendendo um pouco disso. Então isso é uma parte que eu acho muito importante, é a gente poder trazer essa memória, né? Porque com ele eu aprendi desde fazer tabuada e fazer conta de cabeça, que eu nunca me esqueço, até olhar aquele homem que fez aquela trajetória, né? Aquela jornada de herói, e com muito compromisso, com muita ética, mas com muito arrojo e com muita vontade, conseguiu mudar a sua realidade, né? E a realidade da nossa família. Então isso por um lado. Por outro lado, fazendo uma viagem no tempo presente, né? Você vê hoje uma manada, né? De jovens, por exemplo, de alguma forma influenciadas por esses profetas, os ditos profetas da prosperidade, do empreendedorismo, pessoas que nunca empreenderam, que nunca assinaram uma carteira de trabalho, que nunca tiveram uma empresa e que se propõem a ensinar como ficar rico. E com fórmulas mágicas e metodologias, usando gatilhos mentais. Eu sempre digo que quando o cara diz que vai usar um gatilho mental, eu já levanto o braço, porque gatilho me arremete para a arma, assalto, então vai levar a tudo. Violência, né? Porque a própria nomenclatura já distorce. Você pode usar estratégias de marketing de persuasão, ok, mas não de aliciamento, não de tratar de induzir alguém ao erro de que ela poderá ficar rica rápido, simplificando algo que não é simples, porque empreender é fazer. Por isso que eu hoje prefiro chamar essa nossa legião de fazedores de fazedorismo, porque esse é o que realmente faz, é o que erra, é o que cai e levanta, é o que, infelizmente, às vezes tem que enfrentar uma dissolução de um negócio, né, a quebra de um negócio, porque isso é o que te traz a verdadeira capacidade de aprender, né? Eu digo que a escola da vida, onde nós estamos eternamente matriculados e que onde eu tive a oportunidade e o privilégio também de reconhecer você lá na Academia de Letras, lá naquele momento Vou mostrar daqui a pouco o prêmio, né? Que nós fizemos aquele evento maravilhoso. Essa é uma educação que não está na escola tradicional. E é uma educação que pressupõe o sacrifício de tirar você da sua zona de conforto, de fazer você ter que assumir riscos. E o risco, às vezes, ele te traz um desconforto, ele te traz medo, ele te traz ansiedade. Mas nós temos que conviver com isso, porque nós somos seres humanos que somos impermanentes, oscilamos nos nossos humores e temos que entender que conflitos são naturais da natureza humana. E a gente tem que entender isso, porque como nós temos que conviver e gerenciar os nossos próprios conflitos, nós temos que gerenciar o conflito dos outros. E fazer uma boa venda é entender o outro. É se antecipar a alguma coisa, como você brilhantemente na sua trajetória fez, por exemplo, na sua grande história, naquele grande palco da venda, daquela escola de vendas que foi sua banca de jornal. E como criar, com ideias arrojadas, criativas, atrações, né, e serviços que valorizavam a experiência do seu cliente. E é esse respeito que eu acho que faz a grande diferença. Então eu acho que o nosso compromisso como pessoas que hoje sobem num palco, como eu subi e você comigo ali, para 1.500 pessoas no Teatro Riachuelo, para falar para aquele público que está buscando, né, algumas orientações, alguns caminhos, é muita responsabilidade, porque estar ali para tentar vender alguma coisa para alguém de uma forma rasa, para poder resolver um problema
com uma solução simples não existe. Você está induzindo a pessoa a um erro, você vai gerando expectativas nessa pessoa e ansiedades que podem gerar um ônus muito grande, até processos de depressão. Então, acho que nós temos que cada vez mais sermos responsáveis por aqueles que cativamos. E se alguma pessoa nos tem como uma referência, um mentor à distância ou próximo, essa responsabilidade é nossa. Eu acho que é muito importante a gente ter consciência de que a felicidade precede o sucesso. Isso, para mim, é a maior verdade de todas. E uma coisa interessante, eu ouço e muita gente me procura, muitas vezes perguntando, José, eu quero fazer um curso de palestrante, eu quero empreender na vida, e qual é o tempo que eu vou monetizar? Eu já vou de imediato dizendo, eu não lhe prometo você monetizar e ficar milionário, eu prometo a você lhe mostrar portas e caminhos que você possa seguir. Porque uma das coisas que eu acho que você explicou aí de uma forma muito prática e muito aberta e muito simples a riqueza ela vem de acordo com o trabalho que você se propõe a fazer. Não é trabalhar loucamente, é trabalhar certamente. Trabalhar com planejamento, saber onde você está pisando, qual o recurso que você tem para começar. Tem pessoas que começam um negócio e imediatamente entrou um dinheirinho, começa a trocar o carro, começa a mudar de carro, de casa, alguns mudam até de mulheres, então, de companheiros, de companheiras. O que eu quero dizer é que é preciso que a gente tenha sempre o pé no chão, uma cabeça na lua, mas sempre o pé no chão, Ricardo, para prosseguir, para buscar sempre uma melhoria, se qualificar lendo como você também não tem uma formação acadêmica, né, Ricardo? Não. Eu também não tenho, mas nem por isso a gente deixa de entender de vários assuntos, é ler, como eu disse ontem no Teatro Riachuelo, como agora no Teatro Riachuelo eu estive com você, e eu disse, quem aprende e compreende, apreende o conhecimento e não depende mais de ninguém. É importante que as pessoas percebam isso, né, Ricardo? Não, com certeza. Eu acho que duas questões eu acho que são importantes, né? Que me fizeram lembrar de uma passagem de um empreendedor de muito sucesso, que é sócio proprietário de uma grande editora no Brasil. E ele me contava uma vez que um jovem chegou com um manuscrito, propondo que esse manuscrito fosse publicado pela sua editora, que é a editora Buzz, que é uma grande editora. E ele perguntou, então, para o jovem autor, por que ele queria publicar aquele livro. E o jovem respondeu a ele, mas é muito simples, quero ficar famoso e rico. Ele falou, então desculpa, aqui não é a casa para publicar o seu livro, porque eu não sou aqui uma plataforma para fazer pessoas famosas e ricas. Eu estou aqui para publicar livros que podem servir de semente para germinar dentro do coração das pessoas, iluminar a mente e transformar a vida delas. Então, ser palestrante tem que ter um propósito maior, tem que ter uma história para contar. Porque se você acha que você vai fazer uma performance no palco, como se fosse um artista, e vai fazer um show para poder entreter pessoas, ok, então tenta fazer piada ou alguma coisa que não tenha o compromisso. Mas você tem que ter um significado, você tem que ter um propósito maior. Qual é a sua missão? É realmente simplesmente tratar as pessoas como clientes, tentar empurrar um produto usando todos os recursos de PNL e qualquer outro tipo de estratégia, né, para poder levar as pessoas a um estado de ansiedade, de sensação de escassez, tudo de uma forma manipulada? Isso não tem futuro. Você pode enganar algumas pessoas por algum tempo, mas não para o resto da vida. O que você quer? Você quer deixar um legado ou você quer tirar proveito dos outros? Vamos empreender para transformar a realidade e distribuir felicidade entre as pessoas. Maravilha! E é assim, o Manda Bem vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já com o Ricardo Belino e mostrando essa filosofia de vida para você, telespectador. Sai daí não!
Procurando uma escola acolhedora e humanizada? Vem para o Aprendiz Escola e Berçário, um espaço desenvolvido para proporcionar o desenvolvimento global da criança. Oferecemos os serviços do berçário ao 5º ano do ensino fundamental, diversas modalidades esportivas e ainda inglês todos os dias. Robótica, musicalização, tudo isso com profissionais qualificados e equipe multidisciplinar. Venha fazer parte dessa história você também. Telefone 2030 0390. Fardamentos, camisetas, calças, batas e bonés é só na CB Bonés. Fardamentos muito rápido e fácil de encontrar. E muito mais produtos para personalizar sua empresa ou evento. É só na CB Bonés. Fardamentos, ligue 2030 2020 e venha confirmar. Sua empresa de cara nova, ligue 2030 2020 ou acesse o site www.casadoboné.com.br. Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. A Doutor iPhone conta com uma variedade e gama de produtos e serviços. Dispomos de acessórios, iPhones novos e seminovos. Somos revenda autorizada JBL. Oferecemos até 3 anos de garantia em nossos serviços. Temos técnicos autorizados Apple. Fazemos nossos reparos em frente ao cliente. Fazemos reparos avançados em placa de iPhones, iPads, MacBooks e toda a linha Apple. Pensou em qualidade, transparência, honestidade? Doutor iPhone tem. Avenida Engenheiro Roberto Freire 5052. Terceiro andar Shopping Via Mar, Ponta Negra. Chegou a hora de investir no futuro e na educação do seu filho. Chegou a hora de ser Crearte. Estamos de volta com o Mandou Bem, entrevistando o Ricardo Belino, a sopa de pedras, o homem que transforma vidas, o acelerador de pessoas, na verdade. Ricardo, nós vivemos num mundo empreendedor, um mundo fazedor, como você fala, do fazedorismo. E nós percebemos que as pessoas vivem numa constante busca por um projeto qualquer. Muitas vezes eles querem alguma coisa, mas não sabem nem o que eles querem na verdade. As pessoas imaginam o seguinte: alguém está ganhando dinheiro com um negócio, alguém está ganhando dinheiro com um produto e eu vou fazer igual. E modelar não é isso, você não pode... O que dá certo para uma pessoa nem sempre dá certo para outra. Aqui em Natal tinha 471 bancas de revistas e quando eu comecei a fazer diferente. Então, eu tinha uma banca de revistas também, mas eu não fazia igual a todo mundo. Então, isso serve para qualquer negócio, é um exemplo para qualquer atividade, né, Ricardo? Não só para o empreendedor, como profissional liberal. Muitas vezes alguém diz, meu filho tem que ser essa profissão, mas ele não tem a habilidade, a capacidade, ele não tem o tesão, o prazer de fazer aquela atividade ou aquela profissão. Isso é um exemplo que a gente deve começar a questionar com os nossos filhos e com as pessoas que estão à nossa volta, né, Ricardo? Não, com certeza. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas referências, né? Eu acho que tem que ter uma pergunta antes, né? O que te motiva? Por que eu vou fazer alguma coisa? Tem que responder o porquê. Se o porquê for simplesmente porque é óbvio, eu quero ficar rico e famoso, esse porquê está errado. Então, se não houver esse compromisso com essa verdade, você vai ter uma legião de frustrados, porque são poucos os que têm a habilidade de ganhar em determinadas posições e não é simplesmente seguir aquele modelo, né, de negócio. Você tem que seguir um modelo de gente. Não tem que olhar simplesmente o resultado final de uma operação que deu muito dinheiro, ou o resultado, o reflexo daquela história de sucesso. Não. Olha a trajetória da pessoa. Tenta então entender o que aquela pessoa teve que fazer ao longo da sua jornada para chegar ali. Será que está disposto a fazer as mesmas concessões? Eu, quando tive a oportunidade, ou o impulso, quando tinha 19 anos de idade, de ir atravessar o Atlântico para convencer o maior agente de modelos do mundo a ser meu sócio, com essa presunção de um jovem empreendedor, arrojado e arrogante comigo mesmo. Porque eu falei, bom, por que não? Né? Essa é a pergunta, por que não? Tá certo. Eu só não tinha 3 coisinhas básicas. Não tinha dinheiro, um puto no bolso, não falava inglês, não conhecia ninguém na indústria da moda. Bom, zero em tudo, né? Olha, se eu dei 0 em tudo, e se isso aqui não fosse suficiente, imagina os outros problemas que eu ia ter que enfrentar. Mas eu fui e encontrei
um jeito e não uma desculpa. Eu consegui marcar a reunião, eu consegui um emprego numa companhia de remessa de documentos expressa, que é a DHL, que faço questão de sempre que tenho uma oportunidade importante, como foi, por exemplo, fazer a Masterclass da Exame, ou ontem no próprio palco e em vários outros que eu já fui no mundo inteiro, eu coloco a minha jaqueta da DHL. E não sou pago pela DHL. Nunca mais tive relacionamento com a DHL. Gratidão pura, né? É uma gratidão. A gratidão por um símbolo que permitiu que eu levasse meu sonho mais alto. Então a pergunta é, você vai olhar o Ricardo Bellino sobre a perspectiva do sucesso de um jovem de 20 anos que ficou dono da maior agência de modelos, famoso, que ganhou dinheiro naquele momento, que já teve logo a sua independência, rodeado daquelas modelos maravilhosas, etc. Ou você vai olhar aquele jovem que leu uma revista, que acreditou no seu sonho, que foi procurar formas de viabilizar, que encontrou num emprego de ser carteiro a possibilidade de viajar e não teve o medo de enfrentar todas as objeções e limitações da falta de dinheiro, da falta de habilidade no idioma, e que foi lá e fez. Muitos teriam desistido nem antes de começar, né, Ricardo? Antes de começar. Então, aquela frase assim, antológica, né, que eu adotei para mim, porque eu não sabia que era impossível, fui lá e fiz. E continuo fazendo, porque faço questão. Ricardo, com essa aí você já destrói todos os argumentos de quem queira contra-argumentar. É né? isso. E você sabe uma coisa, ô José, que é uma coisa divertida? Eu, obviamente, não aceito e nunca aceitei os nãos que a vida me deu, né? E você sabe que eu tive a oportunidade de publicar um livro pela editora da Universidade de Harvard, e esse livro se chama Why Not? Por que não? Por que não? Transformando não em por que não. Sim. Você sabe que é engraçado que quando eu me apresento ou proponho alguma coisa para alguém e eu tenho ou uma não resposta ou uma resposta negativa, a minha resposta automática é o seguinte, olha, com todo respeito, eu sou conhecido pela minha formação na escola da vida por alguém que não aceita não como resposta. Inclusive, a editora de Harvard publicou meu livro chamado Why Not. Está aqui o link, é harvard.com/why not. Aí o sujeito já sabe que de uma maneira divertida, quebrando o gelo, ele vai no mínimo ter que me responder. É verdade. Ele não é obrigado a gostar de mim, da minha abordagem, do meu propósito. Não é. As pessoas não são obrigadas. Mas um pouquinho de gentileza. E a gentileza é uma das grandes virtudes do ser humano. A gentileza abre portas. A gentileza engrandece a pessoa. E essa atitude gentil conecta as pessoas numa outra dimensão. Então, fazer a gentileza, ser gentil, são coisas simples que as pessoas esqueceram, achando que não são relevantes na construção de grandes negócios e se enganam grandiosamente. Grandes ideias são feitas por grandes seres humanos que têm a gentileza e a generosidade como um dos grandes valores intrínsecos na sua vida. Ricardo, eu só tenho a agradecer esse papo maravilhoso, Obrigado a você, enriquecedor, e dizer para você, telespectador, aproveite a vida, mude você. Quando você muda, o mundo muda e o mundo fica mais alegre, mais feliz, mais cheio de esperança e muito melhor. Ricardo Bellino, Sopa de Pedras, o homem que transforma as pessoas, acelera o mundo para que se torne melhor. É isso. O Mando Bem vai ficando por aqui, mas a gente te encontra novamente domingo, 8h30 da manhã, aqui na Tropical Record TV. Um abraço e até lá. Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento. Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. Telefone e WhatsApp. 3219-3452. Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp 98730-2020. casadoboné.com.br.